Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo, caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. A Caçadora e o Lobisomem, parte 12. Rony a observou por um momento, os olhos escuros carregados de exaustão e dúvida. O quarto estava mergulhado em uma penumbra inquietante, a luz fraca do poste da rua atravessando a cortina esfiapada e projetando sombras distorcidas nas paredes. O cheiro de madeira quebrada e poeira se misturava ao leve aroma de terra trazido pelo vento da noite. Ele inclinou ligeiramente a cabeça e perguntou com a voz rouca: "Rony, foi isso mesmo que eu ouvi?" Cassie não desviou o olhar, firme e avaliativa, como se pudesse enxergar através dele. Havia um peso em seu semblante, um misto de paciência e determinação, como quem já conhecia aquela batalha, mas se recusava a recuar. "Sim", afirmou, a voz controlada. "Quem sabe se eu demonstrar um pouco de intimidade, você não passa a ser sincero comigo." Rony desviou o olhar incomodado. A frustração crescia em seu peito como um nó apertado. Ele suspirou e se jogou na beirada da cama, sentindo a madeira ranger sob o peso do corpo tenso. "Sei que já olhou tudo em volta", disse ele, passando as mãos pelo rosto cansado. "Me diga você, Cassie, o que acha que aconteceu?" Cassie caminhou devagar pelo quarto, seus passos ecoando suavemente contra o piso de madeira gasta. Ela deslizava os dedos pelas marcas de arranhões na parede, pela beirada da janela suja de terra. Seus olhos analisavam tudo, como um detetive montando um quebra-cabeça macabro. "Acho que seu irmão lhe fez uma visita", começou, a voz tranquila, mas cheia de peso. "Ele entrou pela janela, o surpreendeu, e vocês acabaram brigando. De alguma forma, ele levou a melhor. Seu estado alterado durante o dia de hoje deixa isso bem claro." Rony engoliu em seco. Cassie virou-se para ele, os braços cruzados e estudando sua expressão com atenção cirúrgica. A tensão no ar era palpável. "A pergunta é", continuou ela, a voz mais baixa, quase um sussurro, "o que ele fez ou disse que te tirou do sério dessa forma?" Ele baixou a cabeça, os pensamentos girando como um turbilhão. A lembrança da voz do irmão ainda ecoava em sua mente, cheia de veneno e malícia. Ele sentia os músculos ainda doloridos, pela luta para se desvencilhar dos braços de Will. O peso das palavras do irmão, porém, fora muito maior que os golpes trocados. Cansado de se esconder, de tentar preservar a própria sanidade a qualquer custo, ele respirou fundo e murmurou: "Ele me acusou de participar dos ataques dele." Cassie franziu levemente a testa, mas não disse nada, apenas esperou. "Disse que faço isso inconscientemente", continuou Rony, passando as mãos pelos cabelos bagunçados. "E por um momento eu acreditei. Ele foi muito convincente, Cassie." A confissão ficou suspensa no ar por alguns instantes. Cassie não se moveu, mas seus olhos estavam cravados nele, atentos a cada nuance de sua expressão. Mas depois de pensar muito no assunto, Rony suspirou fundo, firmando o olhar nela. "Eu sei que não faço parte disso. Sei que não perco mais a consciência quando me transformo. Como eu disse, Cassie." Ele engoliu em seco, a voz saindo mais firme do que esperava. "Eu não caço mais pessoas." A brisa noturna entrou pela janela aberta, agitando levemente as cortinas desgastadas. Cassie ficou em silêncio por um momento, absorvendo cada palavra dita. E no olhar dele havia algo novo, um lampejo de compreensão e talvez, só talvez, de confiança. Cassie ouvia tudo calada, os olhos fixos no chão de madeira.
onde as tábuas rangiam levemente sob o peso do silêncio. A luz fraca da luminária no canto do quarto projetava sombras alongadas, tremulando a cada brisa que entrava pela janela aberta. Após um longo suspiro, ela se sentou ao lado dele, sentindo a tensão em seu corpo ressoar no colchão. Sua voz saiu baixa, mas carregada de certeza. Também não acho que você fez isso. Seu cheiro não está nas vítimas, exceto em uma, a funcionária da pousada. Rony ergueu o olhar na mesma hora, a curiosidade e o temor se misturando em sua expressão. Disse meu cheiro? Perguntou, a voz vacilante entre incredulidade e receio. Sim, Rony, seu cheiro. Seu Araújo me ensinou a sentir os cheiros, e assim identificar a fera nas vítimas. Mas sempre foi muito intenso para mim. Lembro que quanto mais eu treinava, mais poderoso esse sentido ficava. Depois do seu padrasto, consegui sentir o cheiro de qualquer coisa a quilômetros de distância. Ela fez uma pausa como se ponderasse as palavras antes de continuar, o olhar perdido nas sombras do quarto. Nunca contei a ele. Lá no fundo eu sentia que aquilo não era normal. Quando me contou que eu estava contaminada, tudo fez sentido. Rony abaixou a cabeça, os dedos entrelaçando-se sobre os joelhos, enquanto sua mente girava com as implicações do que Cassie dizia. A respiração dele estava pesada e sua voz saiu mais baixa do que pretendia. Por que não me perguntou sobre a funcionária, se sentiu meu cheiro no cadáver? Cassie se levantou devagar, caminhando até a porta. O ranger das dobradiças acompanhou seus passos, e por um momento ela ficou ali, de costas para ele, antes de responder. Sua fisionomia era de desespero pela vítima, não de cumplicidade com o crime. Você realmente ficou chocado quando viu aquela garota. Se a tivesse matado, não estaria tão apavorado. Ela virou levemente o rosto na direção dele, mas sem encará-lo diretamente, a voz agora soando mais cansada do que antes. Bom, vou descansar um pouco. Teremos um longo dia amanhã. Preciso processar tudo isso. Antes que ela saísse, Rony se levantou, o cansaço pesando sobre seus ombros. Mas a necessidade de expressar sua gratidão era mais forte. Ele caminhou até ela hesitante e quando Cassie virou-se para encará-lo, ele disse, a voz mais suave do que antes. Obrigado, Cassie, por acreditar em mim. Ela arqueou levemente as sobrancelhas como se não esperasse aquela confissão. Mas logo um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. Com um gesto casual, bateu de leve no braço dele. Eu também agradeço, respondeu, os olhos refletindo um misto de compreensão e alívio. Por ser sincero e acabar de vez com essas dúvidas. Acho que agora nossa parceria vai fluir mais leve. Rony soltou um riso nasalado, quase imperceptível, sentindo pela primeira vez em muito tempo um peso se dissipar de seu peito. Cassie inclinou a cabeça para o lado, observando-o com mais atenção, e completou com um tom provocativo. Devia descansar também, tá com a cara péssima. Ela piscou para ele antes de se afastar, caminhando pelo corredor estreito e silencioso. O piso rangia levemente sob seus passos, e a fraca iluminação do abajur no final do corredor projetava sombras alongadas nas paredes desgastadas. Rony ficou parado por um momento observando-a até que ela entrou no quarto. Antes de fecharem suas portas, trocaram um último olhar, um entendimento silencioso de que, apesar de todas as incertezas, estavam do mesmo lado. A madeira rangiu quando ele fechou a porta atrás de si. Do lado de fora, a noite soprava um vento frio pelas frestas da janela, trazendo consigo o cheiro distante de terra úmida e o zumbido baixo dos grilos escondidos na escuridão. Sozinho, Rony soltou um longo suspiro e passou a mão pelo rosto, permitindo-se por um breve instante sentir o alívio de não carregar aquela culpa sozinho. Numa praça de Itaeté, Will estava recostado em um poste de luz. As sombras da noite já se infiltravam nos cantos da cidade. A lâmpada queimada do poste contribuía para seu anonimato, escondendo-se na penumbra. Ele usava roupas roubadas de alguns peões da fazenda que atacara, um jeans surrado e uma camisa puída,
com cheiro de suor e terra, e ali permanecia imóvel, observando o fluxo constante de pessoas. A praça fervilhava com a energia do fim de tarde. Jovens saídos da escola se agrupavam em pequenos círculos, trocando risadas e cochichos apressados antes de seguirem para casa. Alguns rapazes cercavam as garotas, mergulhados naquele jogo inocente de olhares e provocações, enquanto outros se penduravam nos bancos de concreto chutando pedras e contando vantagens sobre acontecimentos banais do dia. O aroma quente de pipoca e cachorro-quente pairavam no ar, misturado ao cheiro de terra úmida e poeira levantada pelos pés inquietos dos adolescentes. Will ouvia tudo, cada riso, cada conversa trivial, cada batida apressada de um coração que se deixava levar pela excitação juvenil. Tudo aquilo o irritava. Havia algo na despreocupação deles que o enojava, como se vivessem em um mundo que ele já não podia mais alcançar. Frivolidades humanas, pensamentos inúteis, uma rotina medíocre que não significava nada. Ele crispou os dedos sobre o tecido áspero da camisa roubada, sentindo o impulso de dilacerar aquele cenário despreocupado. Foi então que ela passou por ele. Montada em uma bicicleta, o cheiro dela veio antes da visão. O ferro sutil do sangue misturado ao suor e à pele quente atingiu seus sentidos como um golpe direto. Ele ergueu a cabeça, os olhos estreitando, seguindo o movimento da garota, que pedalava com destreza, os cabelos balançando sob a brisa morna da noite. Ela deu a volta na praça e parou diante de um pequeno quiosque de cachorro-quente. Com gestos ágeis, abriu a estrutura metálica, organizando os ingredientes e acendendo a chapa. O estalo do fogo foi seguido pelo cheiro de pão aquecido e salsicha tostada na grelha. Will permaneceu imóvel, a respiração desacelerando enquanto estudava cada movimento dela. O cheiro de sangue ainda estava lá, infiltrado sob o perfume comum da comida e sabonete barato. Aquilo era incomum, inquietante e interessante. Ele continuou observando, as sombras ao seu redor engolindo qualquer indício de sua presença. Will a observava de longe, oculto pela penumbra que se espalhava pela praça. A luz fraca dos postes mal iluminava os bancos de concreto e as árvores de galhos retorcidos, criando sombras alongadas pelo chão. O burburinho dos adolescentes já começava a diminuir, deixando para trás apenas conversas dispersas e o barulho ocasional de motos cruzando as ruas próximas. Seus olhos fixaram-se na mulher no quiosque, negra como a caçadora, mas ao invés dos dreads que Cassie usava, ela ostentava tranças longas bem feitas que deslizavam pelos ombros enquanto trabalhava. Aquela semelhança o fez pensar em Rony. O idiota parecia completamente enrabixado por Cassie, e Will revirou os olhos ao lembrar disso. Que imbecil! Aquela mulher vai matá-lo na primeira oportunidade, assim que descobriu que ele é. Ele sorriu de canto, um brilho cruel no olhar enquanto continuava a observar sua presa. Algo nele se acendeu naquele momento. Não era apenas fome, era uma ideia, um pensamento sombrio que o fez lamber os lábios devagar. Quando os adolescentes foram embora, a praça ficou menos movimentada. Will finalmente se moveu. Seu andar era calculado, os passos firmes, mas sem pressa, aproximando-se do quiosque como um lobo rondando uma ovelha distraída. E então, com um sorriso que poderia ser confundido com simpatia, saudou a mulher. Boa noite, moça. Ela ergueu a cabeça, os olhos escuros e vivos pousando nele por um instante. Depois abriu um sorriso receptivo, como se estivesse acostumada a atender estranhos todas as noites. Boa noite, senhor. O que vai querer? Will inclinou levemente a cabeça, estudando-a. O cheiro de sangue que vinha dela parecia encharcar o ar ao seu redor, pulsando em suas narinas como um convite irresistível. Ele sentiu o maxilar enrijecer, forçando-se a não demonstrar o desejo predatório que queimava dentro dele. Então mordeu o lábio inferior, segurando o impulso, e respondeu com um tom amigável, perfeitamente ensaiado. Eu não ia querer nada. Só me aproximei para dar um dedinho de prosa com você.
mas o cheiro está maravilhoso e eu quero um, por favor. A mulher riu, surpresa com a abordagem. Enquanto pegava o pão e começava a prepará-lo, lançou-lhe um olhar curioso sem esconder o interesse. Então o senhor queria dar 2 dedinhos de prosa comigo? O que um moço tão vistoso e bonito, que por certo deve ser um turista, quer conversar comigo? Will sorriu de volta, e seu sorriso era envolvente, perigoso, algo que fazia as pessoas abaixarem a guarda sem perceberem. A mulher, mesmo sem saber porquê, sentia um frio na barriga. Quando ela terminou o cachorro-quente e o entregou para ele, Will fez questão de segurar sua mão por um segundo a mais do que o necessário. Seus dedos percorreram os dela com um toque suave, mas intencional, arrancando um leve estremecimento da mulher. Ela desviou o olhar por um instante sem graça, mas ainda assim sorriu, sem censurá-lo pelo gesto. Will pegou o lanche e, antes de dar a primeira mordida, olhou-a nos olhos com um brilho indecifrável. O jogo estava apenas começando. Percebendo que tinha a atenção dela, Will inclinou-se um pouco sobre o balcão do quiosque, seus olhos castanhos brilhando com algo intenso, quase hipnótico. O cheiro de sangue que vinha dela era intoxicante, e ele sorriu, a voz saindo baixa e sedutora. Queria saber a que horas você fecha aqui. Quero levá-la para um lugar mais reservado. E, entre um beijo e outro, senti esse cheiro de sangue mais de perto. A mulher hesitou por um breve instante, mas então seus olhos encontraram os dele. Foi quando Will deixou seu poder fluir. Um leve brilho esverdeado lampejou em sua íris, refletindo nos olhos dela, como um farol guiando um navio à deriva. Seu sorriso tornou-se lânguido, os lábios entreabrindo-se, e quando respondeu, sua voz saiu carregada de desejo, mas também de submissão. Eu fecho às 11, mas se quiser, eu fecho agora mesmo. Will sorriu satisfeito, terminando o cachorro-quente sem pressa. O que ele mais apreciava no encanto ao qual submetia suas vítimas era que elas falavam a verdade que jamais diriam em público. Segredos enterrados sob convenções sociais e medo do julgamento. Se a mulher não quisesse estar com ele, isso dificultaria o controle. Mas lá no fundo, ele sentia que ela queria. Talvez não daquela forma, não com aquele desfecho, mas o desejo existia. Quero que feche agora, ordenou, sua voz assumindo um tom macio, mas implacável. E me siga para trás da igreja. Lá podemos ficar à vontade. A mulher obedeceu sem questionar. Suas mãos trabalharam automaticamente, fechando o quiosque, apagando as luzes, como se estivesse num transe febril. Então caminhou ao lado dele pela praça, agora quase deserta, sob a luz amarelada dos postes e o som distante de cachorros latindo ao longe. A igreja era um prédio antigo, de pedras brancas descascadas, as janelas estreitas de vidro colorido. Atrás dela, onde a iluminação não alcançava, apenas a lua testemunhava o que estava prestes a acontecer. Assim que pararam, Will puxou-a contra si, e ela se entregou sem resistência. Os beijos começaram urgentes, os corpos pressionando-se no frio da noite. Mas a doçura inicial não durou. O desejo de Will se transformou em algo mais selvagem, mais bruto. Suas mãos antes carinhosas passaram a agarrar com força. Seus dedos fincaram-se na carne dela, seu olhar agora vermelho como brasa faiscando sob a luz pálida da lua. A mulher tentou recuar ao sentir as carícias tornando-se violentas, mas já era tarde. As unhas dele cresceram de repente, afiadas como lâminas, e num único movimento rasgou a roupa dela, deixando-a exposta ao vento frio. O medo tomou conta de seus olhos, e quando sua boca se abriu para gritar, um estalo seco silenciou qualquer resistência. Os dedos dele perfuraram sua nuca, atingindo sua espinha dorsal. Seu corpo amoleceu instantaneamente, os olhos arregalados congelados num horror mudo. Will a ergueu nos braços como se não pesasse nada e entrou com ela na igreja vazia. O cheiro de velas queimadas misturava seu odor de madeira envelhecida e incenso ressecado.
O silêncio ali dentro era absoluto, interrompido apenas pelo eco dos passos dele no piso de pedra. A transformação começou. Sua pele tremulou como um reflexo distorcido na água, os ossos estalando e se alongando enquanto presas afiadas cresciam dentro de sua boca. Ele rasgou seu próprio peito e um uivo baixo, quase como um ronronar de prazer, escapou dele quando se lançou sobre a mulher. Abriu seu tronco da garganta até a virilha, a carne se separando em um rasgo grotesco. Com fome animalesca devorou seus órgãos e parte de suas entranhas, o calor do sangue escorrendo por seus dedos e sujando sua boca. Quando finalmente saciou sua sede, virou o corpo inerte de bruços, os cabelos longos manchados de vermelho escuro, e passou suas garras violentamente desde a cabeça até as costas, deixando cortes profundos que quase separaram pele e músculo. A deixou estirada no meio da igreja, um espetáculo macabro, um recado feito de carne e sangue, um presente para Cassie e Rony.